Gente, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o tal do TDAH, é percebido quando há indícios de desatenção, desassossego, impulsividade. E é estimulado que entre 3 e 7% da população, é estimado, aliás, entre 3 e 7% da população possui esse transtorno, viu? Aos 8 anos de idade, depois de passar por uma situação difícil na escola, Gislaine foi diagnosticada com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Ela lembra do momento como se fosse hoje. Foi a partir de uma sequência de acontecimentos na escola, em volta dos meus 8 anos de idade, que por um aconselhamento da diretora, a minha mãe começou a fazer a investigação para saber em relação ao que poderia ser. E juntamente com a professora, depois que eu troquei de escola, que foi realizado o diagnóstico. A analista de mídias sociais conta que assim que foi diagnosticada com TDAH, deu início ao tratamento com acompanhamento médico e medicações com o intuito de melhorar a sua condição, principalmente o relacionamento com os colegas de escola. Foi algo muito complicado porque eu tinha a sensação de que eu queria ser igual às outras pessoas e eu não entendia na minha cabeça o porquê que eu não era. Eu ficava me questionando por que eu era inquieta, por que eu tinha esse problema. E aí era um questionamento que chegou em algum determinado momento, os médicos pensaram que seria bom fazer um acompanhamento com uma psicóloga para trabalhar isso. Que eu não era uma aberração, era só algo que era diferente, mas que tinha tratamento e acompanhamento. Quase 2 décadas se passaram e hoje é formada e focada no trabalho. A Gislaine conta que quando estava no ensino médio percebeu que tinha grande facilidade para trabalhar com a criatividade e se apaixonou pela área de comunicação. Eu comecei a entender que o meu problema poderia me ajudar com isso quando eu entrei no ensino médio e eu comecei a estudar o leque de possibilidades do que eu poderia cursar. E eu entendi que a minha criatividade, que é uma das coisas relacionadas ao TDAH, poderia me ajudar com isso. Então eu falo que eu uni o útil ao agradável, que foi, mesmo tendo esse problema, ele é uma das coisas que me ajuda a desenvolver um bom trabalho. O médico psiquiatra explica que pessoas com TDAH geralmente apresentam dificuldades em suas atividades acadêmicas e no trabalho, principalmente devido à dificuldade de concentração. Além disso, as crianças, por terem sintomas mais acentuados da hiperatividade e impulsividade, apresentam ainda dificuldade de relacionamento com outros colegas. A criança tem dificuldade de se concentrar e manter a atenção em tarefas que são cansativas, enfadonhas, ou tem dificuldade em controlar os impulsos e falam quando deveriam esperar a sua vez, eles são um pouco atrapalhados, afobados. E o diagnóstico, às vezes, começa com essa percepção na escola. Depois, às vezes, algumas pessoas podem responder questionários na internet, aplicar alguma escala, mas o diagnóstico definitivo é feito com profissionais, né? O psiquiatra, o neurologista, o psicólogo especializado nessas questões e recebe o diagnóstico. São 2 transtornos bem parecidos, o de déficit de atenção e o de déficit de atenção com hiperatividade. E eles têm em comum 2 características, que é a falta de concentração e também a desatenção. Alguns indivíduos que ainda antes da avaliação o menino é um pouco mais agitado que os amigos, já fala que, não, ele tem TDAH, tem que tomar um remédio para lidar com esse problema. Não os 2 extremos não nos interessam. O ideal é a gente fazer uma avaliação e falar, não, peraí, esse quadro é de ansiedade. Não, esse é só o temperamento dele, um pouco mais exaltado. Não, esse realmente tem TDAH. Então, a compreensão desse quadro passa por uma avaliação por um profissional qualificado para ele justamente separar o joio do trigo e conseguir orientar as famílias de uma forma mais razoável.